Olá, hoje dia 2 de abril de 2020. Mais uma vez estou aqui para ministrar a palavra para os irmãos, para os amigos, aqueles que gostam da palavra do Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, onde há uma pandemia de coronavírus rondando a humanidade. E nós, como servos de Deus, como vamos passar por isso, né? Como vamos, em meio a este caos, a esse grande problema, como devemos nos comportar, como vamos agir, como vamos sobreviver a tudo isso. Eu gostaria de ler para vocês o Salmo de número 23, onde diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto a águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença do meu adversário. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Aqui o salmista, no caso Davi, está aqui declarando quem é o pastor dele. Uma das grandes convicções que nós temos que ter é saber quem é o nosso pastor. Você tem um pastor? Você confia no seu pastor? Jesus disse que ele é o bom pastor e dá a sua vida pelas suas ovelhas. Se você tem Jesus como seu pastor, quando Jesus está falando que ele é o bom pastor, ele está se referindo ao Salmo de número 23. Eu sou o bom pastor. E a primeira característica que diz do bom pastor, ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é nada me faltará? É que Deus está cuidando de você. O Senhor tem cuidado dos seus, aqueles que estão debaixo da direção de Deus, do pastoreio de Deus. Deus tem compromisso com ele em guardar, em cuidar, em nutrir, em sustentar. Ele vai dizer que ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que é pastos verdejantes? Era aquele pasto onde era a beirada do rio, onde a grama era mais verde, o pasto era mais verde, e ele falava que dormia naquele pasto verdejante. Ali ele descansava no pasto. Você sabe quando você está deitado no pasto e a comida está ali do lado, pertinho de você, você só olha, abre a boca e boca na comida e come. Por quê? Porque a comida está ali a seu alcance. Então, nós estamos vivendo um tempo que muitos estão com medo de passar necessidade, de passar fome. Se você tem um pastor, fique tranquilo. O Senhor pode te sustentar. O maná do dia não vai faltar. Sabe, às vezes nós olhamos para a situação, projetamos o futuro e imaginamos que vai nos faltar o alimento, faltar o pão de cada dia. Se você tem um pastor, o seu maná não vai faltar. E se faltar alguma coisa, você vai orar e Deus pode multiplicar. Você confia no seu Deus? Confia no seu pastor? Você confia em Jesus? Jesus é o bom pastor. Ele morreu por você. Ele diz que leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Sabe o que é água de descanso? É quando você estava com sede, a ovelha estava com sede, o pastor sabia o horário que a ovelha já tinha pastado bastante, estava com sede, levava ali para saciar aquela ovelha. Aquela ovelha era saciada. Ela matava a sede e tinha um rio de água viva para alimentar a sede dela. O que quer dizer isso? Às vezes nós estamos vivendo tempos difíceis e ficamos angustiados, ficamos atemorizados, ficamos apavorados. Você precisa saciar sua sede em Deus. Águas de descanso. Aprenda a descansar em Deus, a confiar no seu Deus. Ainda que tudo esteja tumultuado, complicado, descansa no Senhor. Entrega-se totalmente a Ele. Ele vai dizer: refrigera minha alma. Sabe a alma? A nossa alma que é o maior problema, que na nossa alma engloba a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções. E nessa parte que a gente fica preocupado, ansioso, angustiado, mas quando você tem confiança no seu pastor, a sua alma é refrigerada, porque você sabe que ele vai te sustentar, que ele vai te guardar, que ele vai saciar a tua sede, vai te alimentar. Então Davi sabia quem era o pastor dele, porque Davi era pastor de ovelha, e Davi cuidava das ovelhas dele, e ele levava as ovelhas dele a pastos verdejantes, ele levava as ovelhas dele a água de descanso.
Mas ele diz mais, guie-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. O que é vereda de justiça? Vereda de justiça é você andar no caminho da santidade, é andar em caminhos certos, em caminhos firmes, em caminhos onde você não vai escorregar, você vai andar firme, firmado. Então onde que é esse caminho? Esse caminho é a palavra de Deus. O caminho de justiça é o caminho da palavra de Deus. Quando você anda firmado na palavra, você não cai, você não escorrega, você está sempre firme. Sabe por que tem muita gente apavorada nesse tempo, muita gente preocupada nesse tempo? É porque tem andado em caminhos de injustiça. Quando você anda em caminhos de injustiça, você começa a ficar inseguro, você começa a ficar escorregando, achar, vai me atingir, eu vou ser acertado porque eu não sou justo o suficiente, eu não sou bom o suficiente. Mas Jesus quer te retornar para o caminho de justiça. Volte para o caminho da palavra, se arrependa, comece a andar nos caminhos do Senhor e você vai ficar firme, você vai ficar seguro, você vai andar no caminho seguro novamente. Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, barulho, que faz barulho, infelizmente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é andar pelo vale da sombra da morte? As ovelhas, elas eram levadas a pastos diferentes, tinham que passar por regiões diferentes naquele processo, naquele caminho. E havia caminhos onde os leões, onde os animais predadores ficavam em locais acima, vigiando quando passava algum animal distraído, o animal que ia ali beber uma água, estava se deslocando para novos pastos. E aqueles animais que são predadores, eles atacavam aqueles animais que estavam procurando pasto. Mas Davi sabia que ainda que ele andasse por este vale, a vara e o cajado do pastor dele estavam ali para proteger a vida dele, para guardar ele daqueles ataques de animais. O pastor tem na mão um cajado e uma vara. Para que serve esse cajado e essa vara? O cajado tem uma curva no pescoço do cajado, é para aproximar a ovelha próximo do pastor. É quando o pastor quer tirar um carrapicho, quer tirar um carrapato, ele puxa a ovelha para junto dele, vai lá e corrige aquela ovelha, trabalha nela, naquela necessidade que ela tem ali, para curar uma ferida, sarar. O cajado serve para isso, mas a vara serve para quê? Para corrigir, para direcionar. E às vezes a palavra do Senhor diz que Deus corrige quem ama, está lá em Hebreus capítulo 12. Se nós estamos sem correção é porque Deus não ama. Eu creio que nós estamos passando por um tempo de correção. Deus está nos corrigindo porque Deus nos ama. O amor de Deus é que nos faz voltarmos mais para Ele. É um tempo que as pessoas estão buscando mais a Deus. Por que as pessoas estão buscando mais a Deus nesse tempo? Porque estão passando por um tempo de dificuldade, um tempo de vale da sombra da morte. Tem um vírus aí que está assolando a humanidade. Tem morrido pessoas. E pessoas têm ficado com medo disso, medo de morrer também. Mas quando você tem o Senhor, você anda por esse vale da sombra da morte em paz, porque sabe que a vara e o cajado do Senhor é para te guardar, para te proteger. Davi se sentia seguro ali com o pastor dele, mas diz mais ainda, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Você sabe quando o adversário está falando que vai te matar, que vai te destruir, que você não vai conseguir escapar, de repente o seu Senhor vai lá e prepara uma mesa, te traz o melhor alimento, sabe, te honra, te abençoa. Isso é o que Deus faz com os filhos dele. Isso é que o Senhor Jesus faz conosco. Ele sempre nos honra. Nós temos uma mesa farta na presença do Senhor. Essa mesa farta, não estou falando nem que é de alimento natural. A nossa mesa farta é de alimento espiritual. Sabe que você tem uma fonte de alimento espiritual para suprir todas as suas necessidades, toda a sua alma, perdão. Toda a sua alma, Deus tem esses nutrientes necessários para você na palavra de Deus. Aquilo que nós precisamos, a nossa mesa é farta. Nós vivemos uma mesa farta, abençoada. A palavra de Deus diz que ela é alimento. A palavra do Senhor diz que a palavra é alimento. É ela que nos alimenta, é ela que nos nutre espiritualmente. Nós somos seres espirituais e precisamos ser nutridos espiritualmente. Então, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. Sabe quando a ovelha estava pastando, vinham as moscas e começavam a pousar na cabeça da ovelha. Interessante que a ovelha é um bicho peludo. Então no corpo da ovelha a mosca pousa e não incomoda.
mas quando pousa na orelha e na cabeça, a ovelha tem que levantar a cabeça e balançar para tocar aquela mosca. Então o que o pastor fazia? O pastor vinha e ungia aquela cabeça, as orelhas da cabeça da ovelha com óleo. Para quê? Para que ela não precisasse ficar levantando a cabeça para tocar as moscas. Ela abaixava a cabeça e comia. Nesse ato de comer, sem levantar a cabeça, a ovelha comia mais, ela produzia mais carne, mais lã, produzia mais leite. Por quê? Porque ela é uma ovelha bem alimentada. Sabe o que é o nosso alimento? É a palavra de Deus. E o que nós precisamos ter? De conseguir ouvir essa palavra de Deus direito. Nós precisamos estar concentrado, ter ouvidos limpos para ouvir essa palavra de Deus. O que unge a nossa cabeça com óleo? O que a unção com óleo é símbolo de quê? É símbolo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita a entender a palavra de Deus, nos capacita a alimentar dessa palavra de Deus. Então, quando você tem a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo te traz luz, te traz revelação na palavra, você é verdadeiramente alimentado. Porque que muitas pessoas têm o Salmo 23 aberto, nessa página, do Salmo 23, mas não conseguem se alimentar com ele, não conseguem se nutrir com esse Salmo. Por quê? Porque falta o óleo para que ela possa ouvir a voz de Deus, para que ela possa se alimentar dessa palavra. Quando você está sem a unção com óleo, você tem que ficar levantando a cabeça, você vai ouvir várias coisas, você vai ter que ficar balançando a cabeça, você não vai conseguir alimentar direito, você vai alimentar em parte. O que é isso que pode tirar a nossa concentração? O que são as moscas? As moscas são aqueles ensinamentos errados. Mosca é quando você tem valores errados, equivocados, entendimento errado da palavra de Deus. Tudo isso é mosca. Isso te atrapalha a crescer na presença de Deus. Mas o texto vai dizer mais. Prepara-me uma mesa na presença do meu adversário, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Sabe o que é cálice transbordante? Cálice transbordante é quando você, além de estar cheio, está derramando. Sabe quando você está alimentado, tão bem alimentado, tão bem nutrido, que está sobrando, está caindo fora de você? Alguém bem alimentado, que vai ter conhecimento da palavra de Deus, ele vai estar derramando na vida de outros. O cálice dele vai transbordar na vida de outros, ele vai ter abundância de nutrição, a nutrição espiritual. Não estou falando de nutrição natural, não, de nutrição espiritual. Isso vai estar em excesso na vida, vai ter aquilo para derramar na vida de outros, porque tem sobra. Ele vai dizer mais ainda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe alguém que o Senhor é o pastor dele? Ele sabe que tem bondade e misericórdia de Deus na vida dele. O que é misericórdia? Mesmo que ainda que você peque, que você erre o caminho, a bondade e a misericórdia de Deus está sobre sua vida. Você pode voltar sempre para o Senhor. Talvez você está desviado aí hoje, está afastado da presença do Senhor, está longe do pastor das ovelhas. Arrependa-se e volte. Volte para os pastos verdejantes, volte para a presença do Senhor, volte a se nutrir na presença do Senhor, ser alimentado, ter abundância de alimento na presença do Senhor, ter segurança. Por que tem muita gente inseguro? É porque elas não têm pastor. Jesus teve um dia que Jesus olhou para Jerusalém e chorou. Por que ele chorou? Porque viu que as ovelhas não tinham pastor, andavam errantes e perdidas. Há um mundo errante e perdido, que não sabe para onde ir num tempo de crise desse. Por quê? Porque não tem pastor. Sabe, Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a voz dele, reconhece quando ele fala. As ovelhas de Jesus sabem quem ele é, reconhecem Jesus, percebe quando Jesus está agindo, entende o chamado de Jesus, entende aquilo que Jesus fala, ouve a voz do pastor e o pastor as conduz. Você deixa ser conduzido por Jesus ou você age no seu próprio entendimento? Você procura os seus próprios pastos? Eu queria te dar uma notícia. O único lugar o único que sabe onde tem o pasto verdejante é Jesus. Esse mundo não tem pasto verdejante. Esse mundo só tem tristeza, angústia e sequidão. Ainda que pareça que tenha pasto verdejante, mas não tem. Você vai alimentar e não vai nutrir. O seu cálice nunca vai transbordar. Você nunca vai ter sobra, porque você vai estar sempre necessitado. Vai estar sempre carente, buscando mais. Tem coisas que não sacia a fome. Tem coisas que não sacia o nosso emocional. Porque tem muita gente deprimida, gente sofrendo hoje em dia. Porque tem muita gente pensando em suicídio. Tem muita gente que está desesperada,
é porque elas não têm pastor. Eu queria te fazer um convite. Vem para Jesus, deixe Jesus ser o seu pastor. Chame Ele para entrar na sua vida. Fala assim, a partir de hoje eu vou ser a ovelha do Senhor. Vou andar com o Senhor, vou ouvir a tua voz. Vou envolver com o corpo, eu vou envolver com as outras ovelhas do Senhor. Vou aprender. Você é alguém que serve ao Senhor verdadeiramente. Vou ouvir a tua voz e vou te seguir. Ouça a voz do pastor. Você que está aí com sede, com fome, necessitado, angustiado, aceite Jesus como seu pastor. Torne-se ovelha de Jesus. Você vai ver, ele vai saciar a sua alma, vai refrigerar a sua alma. Você está precisando de refrigério? Vem para Jesus. Aprende a palavra dele, alimenta da palavra dele, você vai se nutrir verdadeiramente. Você vai encher-se daquilo que nutre, que supre as suas necessidades, as suas carências. Vem para Jesus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus possa te abençoar. Tenha uma semana de bênção e vitória em nome de Jesus. Amém?